Oi, hoje nós vamos fazer uma resenha sobre o livro do Dom Casmurro, que é um dos livros, né, que são mais conhecidos aí na história da literatura brasileira, que sua primeira edição foi escrita em 1899 por Machado de Assis, mas a edição que nós lemos foi a edição de 2016, que é da Penguin com a Companhia das Letras. Sobre a escrita do livro, como a gente leu uma versão mais recente de 2016, ainda tem algumas palavras que são um pouco difíceis, mas no geral dá para entender muito bem. O livro Dom Casmurro ele vai fazer parte do estilo literário do realismo e ele também vai conter algumas características do romantismo. Ele vai ter o tipo de gênero narrativo e ele vai ser um romance, né? Então ele não é um romance qualquer, ele é um romance psicológico e também com foco narrativo sobre um personagem só. Então o fato dele ser psicológico vai mostrar que tem muitas memórias e muitos pensamentos do personagem principal, que é o Bentinho. Então tudo na história vai girar em torno daquilo que já aconteceu com o Bentinho. Então vai ter as reflexões dele, vai ter os livros que ele lia. Até que a gente vai ver durante o livro que não vai focar, por exemplo, em características muitas vezes física de alguém. Tipo, ele era alto, baixo, loiro, moreno, não vai ter isso. Vai ser as feições das pessoas, como que elas se comportavam, o jeito que elas falavam alguma coisa. Ele vai ter também um romance aberto, então ele não vai ser completamente tudo o protagonista vai falar. Algumas coisas ele vai deixar, vazio para que a gente preencha. Então, diversas vezes ele vai se direcionar ao leitor falando, o que você acha disso, cara, leitor? Então, tem até um capítulo que se chama, né, Balança a Cabeça. Então, ele sempre vai se direcionar ao quem tá lendo pra tentar causar mesmo algum tipo de reação e de provocar alguma coisa na gente. E ele vai fazer parte do realismo e algumas características que ele vai ter por conta disso vai ser ironia. Então, diversas vezes, não só o Bentinho, mas os outros personagens ao redor dele, principalmente quando tá conversando, eles vão ser bem irônicos, eles vão... também vai ter crítica social à burguesia, ou então só uma crítica social mesmo. Vai ter fluxo de consciência, que é em relação às memórias e pensamento. Também, outra coisa que vai fazer parte do livro é que ele vai ser composto por capítulos muito pequenos, então o máximo que eu acho que chegou é de umas 3 páginas, no máximo, mas tem capítulo que vai ter meia folha só, meia página só, então ele é bem curto de se ler. Ele, por mais que ele tenha 148 capítulos, são capítulos curtos, então ele se desenvolve de uma forma muito, muito legal mesmo, a gente vai conseguindo ler, a gente não se cansa. E alguns capítulos, por eles serem só de meia página, eles não vão ser parte fundamental, assim, da história. Eles vão, normalmente, ou reforçar alguma coisa que foi dita no capítulo anterior, ou eles vão mostrar uma nova perspectiva sobre aquilo, ou então só o pensamento do Bentinho mesmo sobre o que acabou de acontecer. O tempo da narrativa, ele não vai ser cronológico, porque o Bentinho tá contando a história dele já do futuro, então ele já tá velho, ele vai contar aquilo que aconteceu. E algumas vezes durante a história a gente vai ver a entrelação do Bentinho mais adulto falando o que ele pensava daquilo que estava acontecendo com o Bentinho mais novo. E ao mesmo tempo aquilo que o Bentinho mais novo achava. Então é uma coisa que se intercala várias vezes. Em relação à história mesmo, a gente vai ter como espaço ali o Rio de Janeiro do século XIX, durante o segundo reinado. Então, uma coisa que é muito, pelo menos eu achei interessante, é que naquela época as classes não eram tão divididas em relação ao espaço mesmo. Então, todo mundo meio que ficava ali no mesmo lugar. Por mais que você fosse mais pobre que seu vizinho, você ia viver na mesma rua que ele. E a gente vai ver isso acontecendo na história, porque a Capitu, né, que é a vizinha do Bentinho, ela vai ter uma condição econômica inferior a dele, mas ainda assim ela vai morar na mesma rua. O nome da rua é uma rua de Mata-Cavalos. E na verdade a gente vai começar a história no Engenho Novo. Então a gente começa a história com o Bentinho no Engenho Novo. E ele tá reconstruindo, isso, tentando refazer a casa que ele tinha quando ele morava na rua de Mata-Cavalos. Quando a gente começa a história, então o Bentinho vai recontando tudo. Ele fala o porquê do nome do livro, né? Que é por conta. Falam que é por conta da personalidade dele, porque ele se tornou, né, durante o livro, a gente vai ver que ele se tornou uma pessoa diferente, ele foi mudando. Mas ele vai falar que esse nome é por conta de uma situação que aconteceu com ele no trem, onde ele dormiu durante uma contagem lá de versos que estavam fazendo. Pra ele dormiu no meio, daí o homem falou,
Dom Casmurro, enfim. Ele vai ter primeiro uma apresentação dos personagens, então do José Dias, que vai ser o agregado, então ele vai morar com o Bentinho, ele não faz parte da família, mas ele depende da família do Bentinho. E ele tem até uma certa importância no sentido de falar as coisas pra mãe do Bentinho, que gosta muito dele, porque ele tá ali faz muito tempo, desde que o pai do Bentinho era vivo, então o Bentinho ele não tem pai, só tem a mãe dele. A mãe dele é a Dona Glória, ele vai apresentando cada um. Então a Dona Glória ela é uma pessoa muito religiosa e quando o Bentinho acho que estava para nascer, ela fez uma promessa de que ele seria padre. Então a gente começa o livro com o Bentinho descobrindo, vamos dizer assim, que ele sente sentimento pela Capitu e que ele não quer ser padre por causa disso, né? E daí a gente vai ver eles tentando fazer ali um plano para que o Bentinho não vá pro seminário. E daí eles vão meio que usar ali o José Dias, só que o José Dias não sabe, quer dizer, ele sabe, né, dos sentimentos do Bentinho pra Capitu, só que eles não vão falar abertamente pra ele, tipo, por causa disso. Eles vão dar outros motivos, tipo, ele vai falar, não tem vocação pro seminário. E daí o José Dias vai tentar, então, ele também convencer, vamos dizer assim, a Dona Glória, só que não vai dar certo, né? E o Bentinho ele vai acabar indo pro seminário. Outros personagens que vão fazer parte da história é o tio Cosme. O tio Cosme, ele vive ali também com o Bentinho, ele é realmente parte da família. E ele tem um poder, não um poder, mas ele tem uma fala maior do que a do José Dias na família, porque como ele é parte da família mesmo, aquilo que ele fala não tem tanto filtro. E o José Dias a gente vai ver que ele tem um comportamento muito bem restrito daquilo que ele fala, quando ele fala. Então, ele tem tudo certinho, porque o poder, por mais que ele tenha importância ali, ele não é ainda da família, então ele sempre vai estar, tipo, andando na linha, sabe? E tem a prima Justina, que ela, ela tem menos fala, vamos dizer assim, do que o tio Cosme. Então ela não tem essa parece que liberdade assim tão grande. E ela vai ter uma personalidade muito difícil. Ela fala que o Bentinho vai falar que ela é azeda, uma coisa assim. Então ela fala mal de todo mundo. Ela é viúva, então fala que a única pessoa que ela nunca falou mal foi do marido dela quando ele era vivo. Daí a gente vai ver então esses personagens e tem a Capitu e a família dela, que é o pai dela se chama Senhor Pádua e a mãe dela também tá lá. E eu não lembro o nome da mãe dela agora. Mas o Senhor Pádua a gente vai ver que, principalmente quando o Bentinho vai pro seminário, que ele tinha ali certa esperança de que o Bentinho e a Capitu fossem ficar juntos, porque tem um trecho que ele vai falar que é sobre a reação do pai dela quando ele foi embora. E daí ele vai falar assim, no capítulo 52. Tinha os olhos úmidos deveras, levava a cara dos desenganados, como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças, e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. Então, a reação do Sr. Padre em relação à ida do Bentinho pro seminário, então dá pra ver que ele ficou, tipo, triste, porque como a família da Capitu não tinha uma condição econômica tão boa assim, igual a do Bentinho, fazia sentido, né, pra eles ter eles quererem essa, tipo, a união. A família do Bentinho não ia se beneficiar em nada, então pra eles tanto faz, mas a família da Capitu teria um benefício com isso, então pra eles foi, acho que, um pouco ruim. E a gente pode ver isso também quando a Capitu, ela vai falar que ela aceitaria o Bentinho pra Europa pra fazer advocacia, acho, mas não pro seminário, porque se ele fosse pro seminário ele não poderia casar com ela, né, mas, tipo, pra Europa ela ainda poderia casar e talvez subir, tipo, um pouquinho de condição social. A gente vai ter essa relação de sempre todo mundo ali na história meio que depende da família do Bentinho. Então depois o Bentinho ele vai pro seminário e ele vai conhecer o Escobar, que é o amigo dele. E aí depois a gente vai começar a ver então as primeiras crises de ciúmes do Bentinho. Não é com o Escobar, a primeira crise de ciúmes dele é quando ele ainda tá no seminário e ele ouve que a Capitu tem conversa não, mas tem andado feliz. Só que na verdade era só uma aparência que ela tava fazendo pra fingir, né, que ela tá bem, pra ninguém suspeitar que ela gostava do Bentinho e tudo mais. Então a primeira crise de ciúmes que a gente tem é essa, então o José Dias que fala que ela anda feliz e ele já fica estressado já. E depois a segunda crise de ciúmes é quando ele volta pra casa quando a mãe dele tá doente, tá com gripe, mas ela não morre nem nada nessa parte do livro. E ele vai falar que ela olhou um pouco a mais pra um cara que passou na rua. Então a gente já vê ele literalmente já perdendo um pouco o juízo. Então é uma coisa que eu acho que é importante sobre o Bentinho, porque em relação àquela questão que eu vou ter depois, que é a questão do livro, né, se a Capitu traiu ele ou não, eu acho que a gente tem que levar em conta que ele é um personagem que tá vendo, em primeiro lugar, né, as coisas de um novo ângulo, porque ele já passou por tudo aquilo. Então aquela bagagem que ele tinha quando ele era, tipo, adolescente já não é a mesma agora.
Então, com certeza, as coisas que ele vai falar, que ele vai narrar, vai ser impactada por essa nova visão que ele tem da Capitu. Então, tudo ele vai usar agora com um olhar de depreciar ela mesmo. E a gente vai ver que ele é uma pessoa que está muito ligada à imaginação, ele é muito... Ele mesmo vai falar que a gente não pode confiar muito na memória dele. Então, durante o livro, ele vai falando algumas coisas que não dá pra ter ele como um personagem confiável, muito firme mesmo. Ele vai ser um personagem muito difícil, ele também tem um comportamento que é muito... não é nivelado, velho. Ele é, tipo, muito torto, assim. Uma hora ele tá fazendo uma coisa, outra hora ele tá fazendo outra. Então, ao mesmo tempo que ele parece que é uma pessoa normal e boa, ele faz algumas coisas que é, tipo, egoísta e... mas, tipo, num extremo muito... E daí, por exemplo, quando a mãe dele tá doente, vai ter um pensamento dele. E é só andando aceitando o pior, como um gesto do destino, como uma necessidade da obra humana. E foi então que a esperança para combater o terror me segredou o coração. Não essas palavras, pois nada articulou parecido com palavras, mas uma ideia que poderia ser traduzida por elas. Mamãe defunta acaba o seminário. Leitor, foi um relâmpago, tão depressa iluminou a noite como se esvaiu, e a escuridão fez-se mais cerrada pelo efeito do remorso que me ficou. Foi uma sugestão de luxúria e de egoísmo. Então ele vai falar que isso foi só um episódio particular ali que aconteceu. Ele tem um caráter duvidoso, assim, desde o começo do livro até o fim. Por mais que no fim eu acho que ele fique pior, no começo ele também já tinha esse jeito estranho. E diversas vezes, igual eu falei, ele vai falar que ele tem uma imaginação muito forte. E eu acho que o que define essa primeira parte do livro, que ele fala nos capítulos bem depois, que ele vai falar de uma citação que ele viu um dia. E eu acho que é isso que ele estava tentando fazer, mas não deu certo, que era: ora, há um só modo de escrever a própria essência, é contá-la toda, o bem e o mal. Tal faço eu à medida que vai me lembrando e convidando a construção ou reconstrução de mim mesmo. Então ele sempre vai tentar reconstruir ele, não só ele, mas as pessoas também que estavam ali na vida dele. Só que ele sempre vai falhar em ser, acho que, fiel a quem ele mesmo era e a quem as pessoas eram. Então ele sempre vai se colocar de uma forma com uma personalidade ali, com uma essência muito pura. Acho que a visão dele foi corrompida pelo, pelo que ele pensa no futuro. Então, na verdade, no presente, né? O eu dele, tipo, do presente, pensa algo que o eu dele, com certeza, mais novo não pensava. Então, tem esse conflito, acho, de pensamento e de ideias na mente dele o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que parece que ele tá falando bem de personagem, depois ele já fala muito mal. Então, fica meio confuso mesmo. Então, não deu certo essa ideia dele reconstruir as pessoas ele mesmo pra provar ali o ponto de vista dele, porque ele falha nisso o tempo todo. Então agora eu vou começar a falar sobre a história da metade pro final do livro. Bem na metade do livro ele tem uma das crises de ciúmes mais sérias, né? Que é quando eles estão sentados na varanda da casa dela e passa um homem de cavalo e ele acha que esse homem tá olhando meio diferente pra Capitu. Aí ele já sai todo nervoso de lá da casa deles, aí que começa a ficar um pouco estranho, né? A história, o jeito que ele fala. Então, aí, a partir daí, não a partir daí, um pouco antes, na verdade, a gente já vê que ele não é um narrador muito confiável, né? Mas a partir daí, as coisas que ele fala começam a ficar meio estranhas. Então, por causa disso, ele nem sabe se aconteceu alguma coisa, ele só viu o homem passando e olhando pra ela. Ele já sai todo bravo, aí ele entra no quarto dele, aí ele chora, aí ele xinga ela, fala que é melhor ele virar padre mesmo, porque aí ela pode ficar com outras pessoas, essas coisas. Ele começa a falar, e aí tem uma parte que é uma das mais sérias mesmo, né? Que ele fala que ele tem vontade de pegar e cravar a unha no pescoço dela até ela morrer. Então isso já mostra que ele não é uma pessoa que bate muito bem. Agora ele começa a falar sobre o Escobar, que é o único amigo dele. Ele fala de Escobar assim, por enquanto, ele vai falar muito bem dele. Ele vai começar a contar as coisas pra ele, né? Que eles vão começar a ficar bem amigos. Aí ele vai falar que ele não quer ser padre por causa da Capitu. E o Escobar vai falar também que ele não quer também, que o sonho dele sempre foi ser comerciante. Aí o José Dias tem uma ideia de como fazer o Bentinho sair do seminário, só que aí, quando ele conta pra Capitu e pro Escobar, que são as pessoas que ele pede em conselho, né, são os dois, ele precisa da aprovação dos dois pra tudo agora, aí ele fala pra eles a ideia de José Dias e eles não gostam muito. Aí o Escobar, ele dá uma outra ideia, que é, tipo assim, como a mãe dele, do Bentinho, queria que alguém fosse padre, o Escobar deu a ideia de que não necessariamente fosse o Bentinho padre, mas, tipo,
que a mãe dele custeasse ou que adotasse um órfão para ser esse padre. E aí a mãe dele acabou aceitando essa ideia. Quando o filhinho deles, Ezequiel, ele vai crescendo, ele vai começando a gostar de imitar as pessoas. Então ele imita o José Dias, ele imita o Escobar, ele imita a mãe do Bentinho, ele imita todo mundo. Só que quando ele imita o Escobar, o Bentinho cisma que tem alguma coisa errada, que ele tá muito parecido, que tá igual, e aí que vai começando as suspeitas dele, né? Mais um pouquinho pra frente, o Escobar, ele morre afogado, e aí tem o velório dele, que inclusive é o Bentinho que faz o discurso e tal, que é um dos capítulos mais importantes, que não é o do... tem o do enterro, e aí é o próximo, que é bem importante, que chama Olhos de Ressaca, que é como ele vai falar da Capitu no enterro. Então ele fala que o jeito dela tá diferente, tá como se fosse uma viúva mesmo, sabe? E aí as suspeitas dele começam a aumentar cada vez mais. Então ele fala do jeito que ela chora, do jeito que ela olha pro Escobar, né, no enterro. Aí logo depois disso, a Capitu fala pro Bentinho, assim, que ela acha que os olhos do Ezequiel tá com uma expressão estranha. Aí o Bentinho olha e fala, igual a do Escobar. Aí ele já começa a desconfiar de novo, e aí ele começa com os pensamentos, tipo, de que vai matar os dois, a Capitu e o Ezequiel, mas aí quando ele vê eles, ele já não tem mais essa ideia, até que ele começa com uma ideia de que vai se matar. Ele vai lá e compra um veneno para colocar na bebida dele. Aí, depois que ele compra, ele vai assistir a peça do Otelo, que é sobre traição também, só que é sobre a traição, só que injustamente, né? Porque a mulher ela acaba morrendo por uma traição que não aconteceu, nem teve isso. Ele assiste essa peça, e em vez de ele pensar, eu tô imaginando as coisas, né? Eu tô ficando meio pirado com esse negócio de traição. Não, ele acha que as coisas pioram pra ele. Eu não sei o que se passa na cabeça do Bentinho, que as coisas, em vez de pensar um negócio, ele pensa outro. Agora ele acha que ele tem que matar a Capitu. Mas mesmo assim, depois que ele sai da peça, ele continua com a ideia de que ele vai se matar. Aí tá bom, aí ele chega lá, ele coloca o negócio no café dele. E aí quando ele vai beber, ele pensa, não, vou esperar mais um pouquinho. Aí chega o filho dele, né, falando, pai, não sei o que lá. E aí ele fala que ele se arrependeu da ideia de se matar porque ele viu o filho dele. Só que na verdade não foi nada disso, né, porque antes um pouquinho já tinha falado que não ia, ia deixar pra depois. Aí no próximo episódio ele fala, eu não me orgulho disso, mas eu pensei em dar o café envenenado pro meu filho. Aí você já vê que ele não tá muito bem, né? Ele já tá com umas ideias muito estranhas, então não dá pra confiar muito no que ele fala, né? Principalmente sobre a traição. Mas mesmo assim, ele acaba se arrependendo de novo e ele não dá a bebida pro filho dele. Inclusive, antes disso, ele escreveu uma carta de suicídio que ele entrega pra Capitu, onde ele queria que ela sentisse remorso, que ela se sentisse culpada pela morte dele. Aí já é meio estranho também, né? Que ele, muitas vezes, parece que ele quer que ela se importe mais com ele, né?
Ou ele faz parecer que quer, porque na maior parte do livro, no final não tanto, mas principalmente no começo, ele fala que ela é muito inteligente, é muito isso, ele exalta muito ela e fala como se ele fosse um inocente, que ele é bobinho, que ele não entende nada. Então, meio que isso vai se estendendo até o final do livro. Até pausei essa parte porque eu queria ler um pedaço aqui do livro, que é um capítulo que chama a fotografia. Depois que ele tenta envenenar o filho dele, depois se arrepende, ele fala pro filho dele, você nem é meu filho. Aí a Capitu escuta e pergunta pra ele o que tá acontecendo, e eles têm meio que uma briga. Aí, sobre esse capítulo da fotografia, eles falam assim: Capitu e eu involuntariamente olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Dessa vez, a confusão dela fez minha confissão pura. Então, porque ela olhou para a fotografia do Escobar no mesmo tempo que ele, quando o menino chegou, é a confissão dela para ele, isso daí. Então, assim, a gente já vê que tudo, realmente tudo que tá acontecendo, ele acha que tem a ver com isso e que realmente essa é a verdade. Então, não tem provas assim concretas no livro, porque tudo é pela visão dele, né? Então, tudo que tem escrito no livro foi ele que escreveu, o Bentinho. Então, não tem como saber realmente o que aconteceu de verdade. Agora, acho que já são as últimas 10 páginas do livro e ele vai morar na Europa junto com o filho e a Capitu. Só que aí, depois que eles já estão meio que adaptados, ele vai embora pro Brasil de novo e deixa ela lá. E aí ela manda carta pra ele ir lá, e ele nunca vai. E as pessoas perguntam, né, sobre ela e ele mente, fala como se tivesse visto ela ontem. Ele fala literalmente isso. E às vezes ele vai até viajar pra lá, só que ele mesmo assim não vai ver eles. Ele fala que ele vai exatamente para isso, para quando as pessoas perguntarem, ele ter essa resposta já, né? E aí depois de um tempo, eu acho que no próximo ou no outro capítulo, o filho dele, já grande, ele vem visitar ele aqui no Brasil. E aí ele fala, né, que a mãe dele já tinha morrido. E aí quando ele olha pra ele vê o Escobar todinho. Ele fala que muda algumas coisas na aparência, mas então agora ele já tem certeza mesmo que não é filho dele. Então, depois disso, o filho dele começa a conviver mais com ele, né? E aí vai se aproximando para as últimas páginas. E aí ele fala que a mãe dele morre, e aí depois o José Dias morre. E aí, depois disso, o filho dele morre. O filho dele morre de febre tifoide. A única dúvida que ele deixa no final do livro é que se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, né? Isso ele fala no último capítulo, que é a última página também. Só que meio que ele já dá a resposta, né? Umas linhas depois, que ele fala que é como se fosse a fruta dentro da casca, né? Então é assim que termina o livro. Então a traição para ele já não é mais uma dúvida. Meio que nas últimas 30 páginas do livro já não é mais uma dúvida para ele já tem essa certeza. Só que como ele se mostra arrependido, né, às vezes do que ele fez com ela, no começo ele fala que ele é uma pessoa muito solitária, às vezes parece que o livro todo ele tenta se justificar, sabe, do que ele fez foi certo. Então, a gente já não tem essa certeza também se ele tem essa convicção de que a Capitu traiu ele, né.